Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesse momento de aprendermos um pouco mais o Teu Evangelho, a Sua doutrina, que é a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, tenha o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, sem dúvida assim o será, e que assim nós possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado falando, a felicidade é possível? Bem-vindo todos à nossa casa para a nossa primeira terça aí do ano de 2021. 2021, olha só, gente, como passa rápido esse negócio. Eu já falei que a Terra deve estar girando mais rápido, porque não é possível, né? Eu sempre, quando em virada de ano, eu fico lembrando que quando eu assisti o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu achei que a gente fosse estar com navezinhas circulando para lá e para cá, né? Algumas coisinhas assim, e, no entanto, nós estamos com os mesmos problemas do século passado. Infelizmente, né? Bom, mas o importante é que a gente está caminhando. Devagarinho a gente chega aonde a gente tem que chegar, né? Afinal de contas, o progresso é uma lei de Deus e a gente não pode derrogar, né? O que mais a gente ouviu aí no fim de ano, né? Ai, meu Deus, tomara que 2021 traga um pouco de alegria, um pouco de felicidade, né? E a gente sempre deseja felicidade para as pessoas, né? Fim de ano, nas festas e tudo. Esse ano a rede social ficou bem cheinha de recadinhos, de desejos, né? E aí a gente fica imaginando, a felicidade é possível? Que entra ano, sai ano, e as pessoas dizem, eu acho que ela não é possível. Né? Fizemos aqui uma palestra domingo sobre essa questão do ano novo também. Quem puder depois dar uma visitadinha lá na nossa página no YouTube ou então no Facebook, né? na página aqui do centro, falando sobre essa questão, mudança de calendário. Realmente não é simplesmente uma mudança de calendário, porque envolve, né, toda uma esperança, uma simbologia de recomeçar, de fazer as coisas diferentes. Só que é isso aí, tem que fazer as coisas diferentes. Depois vocês dão uma visitadinha lá na palestra, que tem ali uns recadinhos bacanas, como aqui também tem alguns esclarecimentos sobre essa questão da felicidade, né? A gente acha que a gente vai encontrar a felicidade. Não, não é bem assim. Felicidade é algo adquirido, é algo que a gente desenvolve e tem aí uns quesitos para isso, né? Tem uns pré-requisitos para isso, tem um exercício, né, para a gente encontrar essa tão falada felicidade, que não é um estado permanente, são momentos, né, que a gente vai adquirindo da mesma maneira que a tristeza também não é plena, ela não é constante, a gente tem que senti-la, né, tem que ter algo para nos fazer sentir a tristeza. Também a gente tem que buscar algo para nos fazer sentir a felicidade que a gente tanto busca. Então vamos às orientações da doutrina quanto a essa questão. Temos aí a 920 de O Livro dos Espíritos, assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Eles já começam falando que não, né? São categóricos nisso aqui. Não, porque realmente não. Se a gente for analisar, nós estamos num planeta de provação e expiação, nós temos uma constituição física muito pesada, muito densa, que não é abarrotada, né? Nós não somos assim, abarrotada não, arrebatada, que não vai ser arrebatada no final da sua existência, ninguém desaparece, ninguém desintegra, assim, né? Todo aquele processo doloroso de uma vigília, de um velório, aquilo tudo é um motivo de muita dor, de muito sofrimento. Nós não estamos
preparados para isso, e ninguém se prepara para isso, ninguém se acostuma com isso, embora isso seja uma realidade na nossa vida, mas a gente não se acostuma com isso, né? Então, não pode, porque pelo simples fato de nós termos que conviver com a ausência dos nossos afetos, dos nossos amores, quando eles partem dessa terra, já mostra que a felicidade não é completa na Terra. Por mais feliz que a gente possa se sentir, tudo dando certo para a gente, está tudo bem, a gente tem o que almejou, pois é, mas tem esse ponto aí, tem esse pontinho. Não há dinheiro, não há posição social, nem cargos importantes que possam impedir a gente de vivenciar a perda de um ente querido, que é uma dor muito grande. A gente está vendo o mundo inteiro passar por essa situação de forma impactante. Por quê? Passar por essa situação a gente passa sempre. Não precisa de uma pandemia, né? Todas as pessoas morrem. As personalidades morrem. Tudo morre, materialmente falando, para que possa renascer de alguma forma, né? Para uma árvore, né? Para uma semente, ela florescer, ela germinar, ela tem que morrer. Ela explode, né? Ela explode, ela arrebenta, sai o broto. Então ela morre. Aquela semente, ela morre, mas ela morre para dar vida ao broto da árvore, da planta, seja, né, do que for. Assim como também o nosso corpo, ao perecer aqui na Terra, vai para o laboratório aí do planeta ser trabalhado, né? Ser transformado em gases novamente, seja pela terra ou pelo fogo, né? Ou pela água. Então a gente vê que também há uma transformação, não só da parte física, que foi transformada ali pelo laboratório do plano material, quanto também a parte espiritual. A gente renasce espiritualmente, a gente entra na dimensão espiritual voltando para casa, porque a casa da gente não é o mundo material, não são os planos materiais, a casa da gente é o universo. Nós somos cidadãos do universo, somos espíritos imortais. Mas esse processo todo é doloroso, então a gente sabe, porque muito bem, que não há, né, felicidade. O homem pode gozar, então, na Terra, uma felicidade completa. Completa, isso aqui é importante, porque felicidade a gente tem sim aqui, mas está falando completa. Aí já, né, restringe um pouquinho. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende, dele, da alma, né, do espírito, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Né? Então, completa não, mas a gente pode. Só que para a gente alcançar essa felicidade relativa aí, ela não é absoluta, ela não é completa, nós temos que compreender e entender muitas coisas, que nós sabemos que temos que entender isso, porque a gente já vivenciou muitas vezes essa situação. A gente não está aqui pela primeira vez, né? Mas a gente, quando está aqui, a gente esquece de muita coisa. Na 921, a outra veio primeiro porque me interessava para mim, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. A gente fala muito isso, né? Só quando tudo melhorar, né? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E eles respondem, o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, está aqui, praticando a lei de Deus. Já é um quesito
para que a gente possa desfrutar dessa felicidade relativa. Não é a plena, é a relativa, são aqueles momentos felizes na Terra, que mesmo diante da dor e do sofrimento, nós poderemos encontrar ali uma motivação, né, para a gente acertar, para a gente melhorar. Quantos prodígios são feitos em termos de progresso, de ajuda ao próximo, diante de uma perda de um amor aqui na Terra? Quantas famílias se movimentam? Quantas famílias trabalham, criam instituições, ajudam instituições depois de ter perdido um ente querido? São muitas, são muitas. Quando são entrevistadas, às vezes essas pessoas, elas falam: eu não quero mais que, se eu puder evitar que ninguém passe pelo que nós passamos. A gente ouve essa frase, olha que coisa bonita isso, né? É um sofrimento tão grande que nesse processo empático e de amor ao próximo, a pessoa diz: se depender de mim, ninguém mais vai sofrer isso que eu sofri, se eu puder evitar. Só que a gente não pode. Por que a gente não pode? Porque toda dor e sofrimento é um resgate da alma, de causas atuais ou anteriores. Mas a gente pode ajudar, auxiliar aqueles que estão, digamos assim, em cima de uma linha, né? Atravessando em cima de uma linha. De um lado é o bem, do outro lado é o desafio maior. E se cair para o lado do desafio maior, está na escolha, né, provavelmente desta alma, ter que enfrentar situações muito difíceis, que essas situações, assim, o efeito delas negativo nessa alma vai depender de outras pessoas ajudarem ou não. É aquela questão do fator humano que a gente já comentou aqui na escolha das provas. Muitos espíritos vêm para a Terra escolhendo suas provações e expiações, mas às vezes o comprometimento é tão grande que essas provações e expiações que ele tem que passar, muitas vezes isso aí está ligado à boa vontade ou não de outros encarnados que estão aqui, que podem ou não ter relação com o passado dele. Então vai depender de serem ajudados. Lembra aquele caso que eu contei, o menino que morreu com 13 anos, baleado pela polícia? Ele não foi aceito em lar nenhum. Ele teve que ficar numa instituição para adolescentes, né, para jovens infratores, e ele fugiu, continuou no crime e ele acabou sendo morto pela polícia. Quando ele fez a escolha das provas, depois isso foi esclarecido numa reunião mediúnica, esse espírito era tão comprometido que ele veio por uma, digamos, uma barriga que a espiritualidade alugou, digamos assim, para ele, porque a mãe biológica dele não poderia recebê-lo, que ela não ia deixar ele desenvolver. Tamanho era o problema, aquela que seria a mãe biológica dele. Tamanho era o comprometimento dele com essa alma. Então, essa alma teve que descer para a Terra, né, reencarnar, numa outra alma encarnada aí, que desavisadamente também, né, que não tinha muita coisa com ele, mas não era lá muito responsável também, engravidou clandestinamente, ele veio e ele foi direcionado para a casa que ele deveria ter nascido. Mas ia depender da boa vontade daquela alma, porque ele era muito comprometido com aquela alma, que seria, no caso, a mãe dele. Tanto que não ficou com ele. Não ficou. Ele foi colocado lá na porta da casa dela, mas ela não ficou. No início eles queriam, depois ela acabou não ficando, o menino foi entregue a um orfanato, depois ele começou...
Era uma alma muito, muito ainda inferiorizada e aconteceu isso. Quer dizer, como ele não encontrou ajuda, ele acabou partindo antes, mas isso estava. Ele não é que ele tenha partido cedo e antes da hora de morrer, não. Ele veio para a Terra para viver em torno de 6 dezenas, mas com aquele parêntese, se você conseguir ajuda, senão você vai voltar muito cedo. Tamanho era o comprometimento dele. Então, aí entra o nosso trabalho aqui no mundo de assistência, de ajuda, de amparo. Todos têm provações a cumprir, mas não nos cabe ficar pensando nisso. A gente tem que fazer o bem, porque esse é o único objetivo da vida. Então, quantas almas, né, que perdem pessoas queridas se dedicam ao auxílio de outras famílias, de outras almas encarnadas, para não sofrer o que elas sofreram. Então, vem muito disso aí. Na maioria das vezes, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Sempre ele é. Por quê? Mesmo aquela dor e aquele sofrimento que estão fazendo ele ficar infeliz, aquilo foi uma escolha de provas que ele fez. Se não foi escolha de provas, foi gerado por causas atuais, por desregramentos dele também. Então, de qualquer maneira, ele é o responsável por isso tudo. Comentário de Kardec. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-la a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. É como a gente, às vezes, né, que programa uma viagem bacana para fora do Brasil, e o hotel que a gente escolheu, que a gente reservou, ou deu algum problema, não registrou, qualquer coisa, a pessoa chega lá, né, e não está lá, não tem o quarto disponível, não tem o apartamento que ele queria, não tem o que ele precisava. Então, o que acontece? Se ele provar que ele fez essa reserva, esse hotel vai ter que se virar. Então, vai colocá-lo num outro local, até desocupar ali e fazer desconto, essas coisas todas. Então, ele coloca ele num quartinho menor, mas ele escolheu uma suíte, ele pagou por uma suíte, então coloca ele num quartinho até a suíte desocupar. Então, ele sabe, ele vai para aquele quartinho ali apertado, ele vai ter lá o reembolso dele e tudo, mas ele sabe que é por pouco tempo, uns 2 dias, assim, ele aguenta, ele fica. Para depois, então, ele partir para a suíte que ele encomendou. Então, na Terra, um piscar de olhos na espiritualidade são 100 anos aqui na Terra. Então, quando o espírito compreende que ele está aqui de passagem, ele não reclama tanto das coisas, ele sabe que ele vai para um lugar melhor, que ele vai estar numa situação melhor, se ele cumprir tudo que ele tem que cumprir direitinho. Igual aquele lá, que teve que ficar naquele quarto apertadinho. Se ele criasse um caso grande, agredisse o cara do hotel, ele ia acabar sendo preso. E não ia ficar nem no quartinho, né? Então ele se acalmou, ficou direitinho, ficou quietinho, esperou, porque depois ele ia agir para os direitos dele e tal. Pronto. Então ele ficou calmo. Quer dizer, o espírito bem compreendido da sua situação no mundo, ele também fica resignado diante da dor, do sofrimento dele, porque ele sabe que se ele se resignar, se ele fizer a parte dele, ele vai ter um ganho imenso quando ele partir daqui. Ele vai subir na escala evolutiva, isso é muito bom, e ele sabendo disso, ele faz, né? Deveria, pelo menos. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea. Mesmo pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Aí são aquelas causas atuais, né, que a gente vai criando um problema atrás do outro. Se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio no caminho certo. É igual contar uma mentirinha, né? Você conta, às vezes, uma mentirinha inocente para alguém, mas aquilo ali vai tomando uma dimensão para você não ser descoberto, você inventa outro, daqui a pouco você
né? Se fosse verdade que o nariz crescesse, você não ia conseguir nem carregar o nariz, né? Então, nós somos os Sísifos da vida, sabia? Sísifo é um personagem da mitologia que ele criou tanto problema, ele criava um problema para corrigir o outro. Até enganar a morte ele conseguiu. Só que depois ele morreu de fato, ele foi condenado a empurrar uma pedra morro acima e nunca ele conseguia colocar, porque quando ele estava quase chegando, a pedra descia, ele tinha que descer e empurrar tudo de novo. Então essa foi a punição de Sísifo. No fundo, nós somos esses Sísifos aí na vida. Né? Porque a gente faz uma coisa errada, entra por um probleminha, aquilo toma uma dimensão, vira uma bola de neve. É igual empréstimo, né? A pessoa pega um empréstimo para ela pagar uma dívida que ela tem. Dependendo do lugar, vai pagar um juro altíssimo, né? Se for um agiota, então nem se fala. Pegar com alguém, né? Das pessoas que emprestam dinheiro. Bem, se o que ela está ganhando não dá para ela pagar o que ela precisa, como que ela vai pagar o financiamento? Não vai poder. Aquilo vai crescer, vai crescer. E ela vai ficando, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, o que essa pessoa tem que fazer é negociar essa dívida com a própria instituição dela, encontrar um caminho mais curto e não pegar empréstimo, porque ela não consegue pagar aquilo, como é que ela vai pagar um empréstimo? Então, ela vai se endividar de uma tal maneira que depois ela não vai conseguir. E isso ocorre com as nossas dívidas morais também. Às vezes a gente comete aqui, ó, em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então, às vezes, aqui, ó, veremos a estes, na maioria, como a consequência de um primeiro desvio no caminho certo. É aquele primeiro empréstimo, é aquela primeira mentira, entendeu? Um desviozinho no caminho certo, às vezes, depois aquilo ali vai gerar vários outros desvios grandes do caminho certo. E aí a pessoa vai se endividando moralmente de uma forma que depois ela tem dificuldade de limpar e aí vai sofrer. Isso tanto na parte física quanto moral, né? Às vezes na parte física também, não pode comer certas coisas, ela come aí, depois ela ou então são vícios, né, que ela adquire, como é que ela se livra disso depois? É muito complicado. Né? Quando, às vezes, um jovenzinho, ele aproveita num grupo, né, que ele está frequentando, numa festinha, ele experimenta ali uma dosezinha de uma droga qualquer, aquilo ali pode custar muito caro para ele, porque ele pode depois não conseguir se livrar daquela coisinha, daquele comprimidinho pequenininho que deram para ele ali. Então, são situações que a gente nem imagina que a gente pode entrar e depois a gente não consegue sair. É uma complicação e perde muitas vezes a oportunidade valiosa de crescimento naquela encarnação. Ele não vai piorar, não, porque ninguém retrograda, mas ele vai estacionar. Aí pode ter uma encarnação que ele não consiga melhorar nada, não consiga vencer, vai partir daqui do jeito que chegou. Né? E às vezes acumulou uma dívida, ele não ficou pior, mas ele pode ter acumulado dívidas. E a gente reencarna para saldar dívidas e não para acumular nenhuma dívida. Interessante isso aqui, talvez a gente não dê para a gente falar todo esse assunto aqui, semana que vem a gente termina, porque eu não quero correr com isso, porque é muito importante, né? Esse texto de Portia Nelson, uma escritora bem bacana, ela é tão real na nossa vida. Olha só, Portia Nelson escreveu algo intitulado Autobiografia em 5 capítulos curtos. Eu já trouxe esse texto outras vezes para cá. Capítulo 1. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Eu estou perdido. Estou desamparado. A culpa não é minha. Leva muito tempo para conseguir sair. Primeira reação que a gente tem diante de um problema é achar que não tem culpa. A culpa não é minha. Aí vai encontrar um culpado.
vai querer transferir essa responsabilidade. Isso aí é muito familiar para cada um de nós. Raramente alguém nunca fez isso, né? Raramente, porque a maioria de nós, né, faz isso aí. Capítulo 2. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Olha aqui, presta atenção nas palavras, né? Eu sou apaixonada por palavra, presta atenção. Ó. Eu finjo, então a pessoa viu. Ela só fingiu que não viu. Ó. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Ainda leva muito tempo para eu sair. Continua achando que a culpa é dela. Ela fingiu que não viu o buraco e acha que a culpa não é dela. Então, a gente vai vendo que isso é a nossa realidade. A gente faz algo, não acha que foi culpado, caiu numa desgraça ali, mas não acha que tem culpa. E se acha a vítima do mundo, e Deus é o responsável, né? Por isso, para muitas pessoas. Na segunda vez, está lá. Fingiu que não viu. Quer dizer, a gente finge que não está vendo as consequências que nós conhecemos dos atos que a gente tem aqui. A gente finge que não sabe. Não adianta nada isso, porque vai cair na desgraça. Vai. Não adianta a gente se enganar, né? De jeito nenhum. É aquele que vai para um consultório médico e o médico faz recomendações para ele. Ele vai para casa, não faz nenhuma, né? Vou falar do excesso de peso, né? Que sempre foi uma realidade na minha vida. Eu nunca me importei muito não, porque eu nunca me conheci de outro jeito, né? Fui um bebê com 8 meses obeso, então não sabia nem andar, já era gordo, então isso nunca foi um problema. Mas quantas vezes me levavam para fazer alguma coisa, para fazer dieta, eu ia. Voltava, mas não fazia não. Primeiro que eu não fui porque eu quis, né? Me levaram, eu estava bem assim. Aí o médico, mas o que aconteceu? Não sei, doutor. Comi nada. Olha, tudo que o senhor mandou fazer eu fiz. Eu não comi nada para engordar, não sei. Aí ele olha para a cara da gente e fala assim, um vento não engorda. Alface, nem água, nem legume, verdura, na medida que eu te dei, tu encheu, foi a cara de chocolate, pão, de massa, de tudo, né? A gente diz que não. Finge que ele vai acreditar, né? Porque ele não vai. Então, a nossa realidade é essa. Depois a gente sofre e não quer sofrer. Ainda acha que o outro é culpado. Olha lá. Capítulo 3. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Agora eu não estarei fingindo mais. Eu vejo que ele está lá. Mas eu ainda caio dentro. É um hábito. Está pensando que é mole mudar hábito? Todos vocês sabem que não é. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. Agora, ó, é minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Olha quando a gente aceita, quando a gente recebe em nós o nosso erro e reconhece, como é que a gente reage? Antes ela ficava muito tempo lá, né? Achando que a culpa era do outro, que ela era vítima do mundo. Aqui não. Eu vejo que está lá, eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos, eu sei onde estou. É minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Então, quando a gente reconhece, a gente reage. Capítulo 4. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Tá aprendendo, a bichinha, né? Capítulo 5, eu agora escolho outra rua para andar. Olha o processo de aprendizado. Teve que ser pela dor, porque pelo amor ela não conseguiu. Né? Então, quando a pessoa parou de responsabilizar o outro,
ela começou a reconhecer que precisava mudar, que precisava fazer alguma coisa. É igual o ano novo, né? Se esse ano de 2021 eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz em 2020 e essas coisas não deram certo, eu vou conseguir fazer diferente e acabar num estado melhor? Claro que não. Eu vou conseguir os mesmos resultados que eu consegui em 2020, eu vou conseguir os mesmos em 2021, se eu não mudar nada. A pessoa ia continuar caindo no mesmo buraco. E a gente vai cair no mesmo buraco se não prestar atenção, se não tomar providência com isso. Por que erramos e continuamos a errar os mesmos erros? Errar o mesmo erro é estultice, hein? É abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio lógico. O que adianta eu saber, eu entender, raciocinar que a minha atitude está errada e continuar fazendo? Adiantou eu ver que aquilo dali está errado? Não adiantou nada. Né? Não reagi, não fiz a coisa direitinho, né? Talvez nos falte o essencial, isso aqui, reflexão. O que é reflexão, né? Flexão é movimento. Né? A gente flexiona a perna, movimenta a perna, a gente flexiona para andar e tudo. É para dentro. Então, é flexionar-se para dentro, é voltar-se para você mesmo, é ver o que você está fazendo. Então, olha só, talvez nos falte o essencial, que é olhar para dentro de si, olhar para si mesmo. Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Pensar no que estamos fazendo de nossa vida. Pensar em como vai a vivência evangélica. Pensar no que estamos semeando ao nosso redor. Talvez falte isso. A gente cair, a ficha da gente cair. E a gente entender que a gente está errando. Que a gente está fazendo as coisas erradas. Por isso que não está dando certo. Mas e quando a gente faz certo e dá errado? Você escolheu provas, expiações, você é um espírito reencarnado, inferior. Então, a doutrina tem explicação para isso. Mas ainda que não tenha, né, algo tem que explicar esse fato. Porque Deus é soberanamente justo e bom, então, injustiçado eu não posso ser. Eu posso sofrer numa injustiça, mas não posso ser injustiçado, porque senão Deus não seria justo, deixar que eu fosse injustiçado. Não, eu posso estar sofrendo uma injustiça, mas não sou injustiçado, porque alguma coisa eu fiz que está provocando aquela situação. Ou de causas agora atuais, ou então anteriores à vida dessa encarnação, quando eu fiz a escolha das provas e trouxe para essa as dores e os sofrimentos que eu tenho que passar. O segredo é isso aqui, obediência à lei, só isso. Aquele que transgride leis, pode contar, ele sofre. Se o sofrimento não for imediato, ele vai chegar. Claro que vai. Se ele transgredir a regra da sua organização física, ele vai ficar doente. Pode não ser de um dia para o outro, mas ele vai adoecer. Ele não vai... Se transgredir regra de trânsito, vai levar a multa. Né? Então, de qualquer maneira, a desobediência leva à dor e ao sofrimento. Nós temos vários exemplos disso, né? Orfeu e Eurídice, né, que eles não puderam ficar juntos por causa de uma desobediência de Orfeu, quando Eurídice, na mitologia grega, morreu, ela foi para o mundo dos mortos, né, e ele era apaixonado por ela. Aí ele conversou com a morte, ele tocou para a morte, ele acabou conseguindo, né, que a morte devolvesse Eurídice. Só que recomendou para ele, na subida, que ela estava lá no abismo dos mortos, né? Na subida, vá, ela o seguirá, mas você não olha para trás. E ele, quando estava quase chegando, ele queria ter certeza que ela estava realmente atrás dele, ele olhou. Quando olhou, ela despencou e pronto. Não
teve mais Eurídice na vida dele, né? E ele tocou aquele instrumento musical que ele tocava muito bem até morrer, né? Então, até ele morrer. Quer dizer, são desobediências também na Bíblia, né? A desobediência, quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi aquilo tudo incendiado, né? Ló também teve a mulher dele que virou estátua de sal, porque ele foi recomendado que ele seguisse e não olhasse para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. São simbologias, né? A gente não precisa nem disso, porque a gente conhece em nós mesmos as consequências nefastas de uma desobediência. E não adianta falar que não sabe, sabe por quê? Sabe, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Então, é nossa, a gente só não quer ler, né? Então, o segredo para que a gente consiga felicidade relativa na Terra é esse aqui, ó, um deles, né? Porque o outro vai vir aí, os dois outros vêm mais para frente, ó. Obediência. Aquele que obedece, o sofrimento dele vai ser por causas anteriores, que essas ele desobedeceu lá no passado, aí ele fez um mapa para ele reencarnar e vai resgatar. Só que elas são em número muito menor, porque Deus, né, outorga aí autoridade aos espíritos que nos ajudam na escolha das provas. O nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda também está presente, e não deixa, nos aconselha, vai filtrando as cores que a gente vai escolhendo. Como a gente quer evoluir mais rápido, a gente escolhe cores que a gente ainda não pode dar conta. Então, eles nos ajudam a escolher só aquilo que a gente pode dar conta. E assim a gente vem. Na 922 está lá: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Olha que resposta, né? Pequenininha, mas ela tem um conteúdo. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Qualquer pessoa pode adquirir isso aí. Está ao alcance de todas as pessoas. Só não tem a posse do necessário aquele que escolheu uma vida de muita privação e dor e sofrimento, porque ele precisa resgatar e ele fez essa escolha. Do contrário, ele é uma pessoa que tem o necessário para ele. Há umas terças atrás, aí, acho que umas 2, se eu não me engano, a gente falou sobre o necessário e o supérfluo. Né? O extraordinário é demais. É demais. Não precisa. Lembra que até eu li aquela situação do suficiente? Né? Se tivermos o suficiente de tudo, a gente pode ser tão feliz na Terra quanto se pode ser. Na 923 está lá: aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para o outro e vice-versa, segundo a sua posição. Quer dizer, a gente não tem como estabelecer, a posição de cada um vai estabelecer. Mas olha a resposta deles, né? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, sou eu que falo, está escrito lá, os espíritos que falaram, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Essa resposta continua. Eu botei aqui o principal para nós. Então, olha só, sim, de acordo com as vossas ideias materiais. Quer dizer, muita gente acha que é necessário aquilo que não é. Ela não precisa, não é necessário para ela viver aquilo ali. Para ela ter um grau de conforto, de alegria, de prazer. Não precisa de tanto, mas ela acha que se ela não tiver isso, ela não vai ser feliz, né? Aí adquire, continua infeliz. Porque a felicidade não está nessas coisas. A gente sabe que não está. Se fosse assim, todo mundo que é rico, que tem muito dinheiro, era muito feliz. E tem uma historinha que diz que o homem mais feliz não tinha nem uma camisa para vestir. Porque um rei, na época, pediu que eles encontrassem um homem
que se dissesse feliz e comprassem a camisa desse homem para ele vestir, para ele, que ele acreditava que também ele ia ser feliz. Que levassem para ele a camisa do homem. Saíram lá os súditos à procura de um homem feliz. Que luta que foi para encontrar um homem feliz. E procure, pergunta, todo mundo reclamava da vida, tudo era tudo. E chegaram numa aldeiazinha muito pobre. E tinha lá um senhor lá, que estava lá, feliz, ali, tocando um instrumentinho que ele tinha feito, tinha uma criaçãozinha e tal. Aí eles chegaram e perguntaram, o senhor é feliz? Ele falou, muito, meu amigo, eu sou muito feliz. Feliz mesmo, eu sou totalmente feliz. Aí ele falou assim, então o senhor faz um preço numa camisa do senhor, que eu preciso levar para o rei. Ele falou, que camisa, amigo? Eu não tenho isso, não. Não tem nenhuma camisa. O homem estava sem camisa, estava só de short mesmo. O homem não tinha nenhuma camisa. E ele era uma pessoa que ele se considerava feliz. Então, a gente vê que dinheiro, a gente sabe, um grande exemplo, né, que nós tivemos aí, a princesa Diana. Ela conseguiu que tantas moças almejam, né, ser uma princesa e uma rainha. Ela não chegou a ser rainha, mas a princesa querida no mundo inteiro, lindíssima. Né, uma princesa no sentido conotativo e denotativo, né? Porque ela tinha rosto de princesa, corpo de princesa, era linda, boa, coração bom, fazia um trabalho social maravilhoso. E ela declarou ser uma das pessoas mais infelizes desse mundo. Então, olha só, ela dizia que ela era uma das pessoas mais infelizes que ela podia encontrar nesse mundo. Então, o que poderia fazer aquela pessoa feliz, né? Ao julgamento das pessoas aqui do mundo, porque ela tinha tudo, fama, dinheiro, posição, né? Tudo, amor no mundo, né? Mas não tinha dentro da própria família, segundo ela mesma falava. Então, quando a gente diz que o amor da família da gente é o mais importante, né? As pessoas têm nas redes sociais milhões de amigos e seguidores e amigos, as influências, né? Todos eles, mas muitas vezes não têm o amor e a atenção de quem ela mais deseja. E isso aí, eles estão lá, são virtuais. A gente tem que valorizar o olho no olho. Agora, esse ano, a gente está valorizando isso. Porque a gente está vendo que essas amizades todas não estão preenchendo. A gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, a gente precisa do beijo, da presença. A gente está aprendendo. Quem não está marcando bobeira, né? Porque deveria estar. Então, de acordo com tudo que a gente imagina aqui no mundo, isso não é a felicidade, não vai trazer, né? 115. Uns espíritos foram criados bons, outros maus. E eles dizem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, através do conhecimento, né? Conhecimento da verdade, e para que se aproximasse de Deus. Quanto mais a gente se instrui e conhece, e entende, e faz desse conhecimento uma sabedoria, como a gente também trabalhou conhecimento e sabedoria semana passada, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente compreende a vida, mais feliz a gente se torna. Mais momentos felizes a gente tem porque a gente compreende melhor a vida. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição que vão adquirir através do conhecimento transformado em sabedoria. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. É o que a gente está fazendo nesse mundo, encarando o nosso sofrimento, nossa alegria, nossa tristeza, nossas perdas de todas as formas. É através de tudo isso é que a gente vai adquirindo conhecimentos e transformando esses conhecimentos em sabedoria. Então, quem não aprende pela dor, pelo amor, vai aprender pela dor.
Quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Então, tem uns que aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Já outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Quanto mais rebeldes, quanto mais revoltados a gente tiver com o que a gente está passando, mais a gente alonga essa distância entre nós e o Criador. Entre nós e a felicidade que a gente tanto busca, né? Então, muito assim. É necessário que a gente entenda isso. Não adianta a gente se revoltar com aquilo que é para nós mesmos, não tem jeito. Nós estamos passando um momento muito difícil, de muitas perdas aí. Esse momento com essa pandemia está muito difícil para muita gente. Eu mesma, essa semana, no início da semana, perdi uma amiga muito querida. É terrível isso, é muito ruim. As famílias estão sofrendo, muitos pais, muitos irmãos, muitos filhos, muita gente sofrendo. Coisas que a gente passaria de qualquer forma. Porque a gente não vai ficar aqui para ser mesmo. Como eu falei naquele início, um dos maiores sofrimentos que a gente enfrenta na Terra é esse momento de devolver essas joias para o tesouro divino. Porque elas foram emprestadas para nos abrilhantar a vida, para nos ajudar, para nos fazer crescer, muitas vezes através até da dor e do sofrimento que a gente passa com eles. Mas tem um momento que a gente tem que devolvê-los. Se nós não os devolvermos, eles vão ter que nos devolver, né? E eu, quando vejo um filho chorar a perda de um pai e de uma mãe, eu, na condição de mãe, né? Eu falo, olha, com certeza, sua mãe ou seu pai estão muito mais felizes do que se fosse o contrário. Porque eu fiz escolha de provas também fiz, todo mundo faz. Então, não sei o que eu botei lá, né? Quer dizer, saber eu sei, mas não lembro, as coisas vão acontecendo. Mas, se eu hoje pudesse, se Deus me desse alguma coisa assim para mexer ali, falar assim, ó, você fez uma escolha e tal, mas você pode mexer numa coisa, deixa você fazer uma frase para mudar lá, né? Eu escolheria partir antes dos meus filhos. Era o que eu escolheria, não ter que devolver essas joias do meu tesouro para o tesouro divino. Então, quando a gente vê um pai, uma mãe, ainda é muito duro para um filho também. Ninguém quer perder seus pais. Foi o que eu falei para essa filha da minha amiga, né? Falei, eu sei que você está sofrendo muito. Eu também estou muito triste, uma amiga muito querida. Agora, ela está mais feliz do que se fosse ao contrário, não tenha dúvida. Sempre conheci muito bem, então sei que também gostaria que fosse assim. É a ordem mais natural das coisas, né? Mas a gente não sabe qual foi a escolha que a gente fez e quantos pais têm que devolver seus filhos, né? E que hora dolorosa, que hora horrível essa. É uma provação muito grande, uma expiação, mas a gente está aqui, fez essa escolha, a gente mais ou menos, né, sabia que em algum momento a gente ia passar por determinada dor e sofrimento. Então, se nós não aceitarmos essas situações, nós vamos ter uma vida muito infeliz aqui, muito triste aqui, né? Claro que a gente vai sofrer muito. Ah, mas os espíritas sofrem tanto quanto qualquer pessoa, de qualquer religião, só que o Espiritismo nos explica esses fatos, nos mostra a realidade dele. Né? Tem até circulando uma coisa também no Facebook de um jornalista, né? Eu li isso, depois eu procurei, não achei direitinho para trazer até para a gente ver. Ele perdeu o irmão assassinado. Não sei se vocês leram, se bateu na página de vocês isso.
esse também já desencarnou. Osmar, o que você deve saber desse fato. Osmar, não sei o que lá. Ele perdeu, radialista, comentarista de futebol, tudo. Ele perdeu um irmão assassinado. E ele pegou o avião para poder ir para a família dele para contar isso para a família. Olha que situação, né? A situação que ele morreu, ele foi assassinado. E ele não sabia o que ia fazer, e ele era muito conhecido. Ele entrou, ficou sentadinho lá no fundo mesmo, para ninguém conhecer ele lá do avião, de cabeça baixa. De repente, alguém chegou e botou a mão no ombro dele. E ele olhou assim, era Chico Xavier. Aí o Chico conversou com ele, explicou para ele. Ele falou que estava com muita dor, muito sofrimento, que ele estava indo avisar a família, né, os pais, o que tinha acontecido e tal, explicar tudo. E aí o Chico falou com ele, falou assim, olha, o seu irmão está muito bem. Deus o poupou de uma dor e um sofrimento muito grandes que ele passaria aqui. Mas ele adquiriu alguns bônus e teve essa bênção de partir, ainda que tragicamente, mas sem nenhuma dor e sofrimento. Ele não sofreu, ele está muito bem, e você avise isso à sua família, que essa situação foi para poupar tanto a ele quanto à família de uma dor muito grande que ele passaria aqui. Não falou qual. E aí ele viu que ele não estava com aquele paletózinho dele, né, com aquela gravatinha que ele gostava de usar e tudo. Mas tudo bem, ele agradeceu e o Chico saiu, foi para o lugar dele lá, ele entendeu isso. Aí ele falou, depois você me procura que eu terei novas informações do seu irmão para você. Tá. O avião aterrissou, ele saiu. Quando ele saiu e ficou do lado, esperando o Chico descer, que queria falar com ele, queria perguntar a ele aonde direitinho, que ele procurava ele. Desceram todos, menos o Chico. Quer dizer, o Chico não estava naquele avião. Ele foi num desdobramento lá conversar com ele. Então, olha que coisa, a gente não entenderia, né, uma situação assim, né? Então, nós temos uma doutrina maravilhosa para nos explicar as coisas, nos dar exemplos maravilhosos. Então, aquilo que a gente acha que é um mal, uma tragédia, é para evitar uma pior. Porque Deus é Pai, é misericordioso, não vai nos abandonar em momento nenhum, vai nos dar, por pior que seja a situação que a gente estiver passando, é a melhor para o nosso momento. É o que Deus tem de melhor para nós nesse momento. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo, a ponto dele achar que ele está sendo injustiçado, né? Não há algum meio de se preservar deles? Eles respondem assim, o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-la. Então, aquele que realmente não consegue encontrar uma justificativa aqui para o que ele está passando, né? Tantas famílias perdem seus filhos, seus companheiros, seus irmãos, né? Seus pais por balas, perdida, briga. Hoje mesmo, na hora que eu estava saindo, estava mostrando o velório de um chefe de família que morreu lá no morro, numa briga lá em traficantes. Ele recebeu uma bala e ele não tinha nada a ver com nada, né? Então, são tantas as coisas terríveis que acontecem, e a doutrina espírita traz uma explicação lógica para isso. Por que lógica? Porque está de acordo com a justiça divina. Porque se a gente não pensar de forma diferente, se a gente achar aquilo ali uma tragédia horrível, se achar injustiçado, a gente está achando que Deus é injusto e a gente sabe que Ele não é. Então, por pior que seja, aquilo que a gente está passando é o que há de melhor no momento para a gente, para evitar uma situação muito pior. Mas a gente tem dificuldade para entender isso. Por isso que eles pedem para a gente se resignar sem queixa, porque é algo que a gente tem realmente que enfrentar
para a gente evoluir. O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar deixa-nos exaustos, priva-nos do nosso poder e paz de espírito. Quando a gente enfrenta uma situação e a gente não consegue aceitar aquilo ali, a gente só vai criar mais um problema para a gente. Porque o fato da gente não aceitar não vai mudar nada. Não vai mudar a situação. De jeito nenhum. Por exemplo, esse jornalista, né, esse comentarista, jornalista, o fato dele compreender aquilo que o Chico falou para ele, não ia trazer o irmão dele de volta, não ia mudar a situação dele. Mas se ele se revoltasse contra tudo ali, seria muito pior, porque além da dor da perda, viria a incompreensão. E os espíritos falam que a pior dor é aquela que chega pelas portas da incompreensão. Então, olha, ele teve a perda, teve, mas ele teve uma explicação que realmente não vai lhe tirar a dor da perda, mas vai amenizar. E ele vai entender melhor o processo que passou, né, que ele está passando. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como são. Porque não tem jeito. Não tem jeito. O fato virou fato mesmo, está consumado, não tem jeito. Então, se a gente não aceitar, a gente se proíbe de entender a situação. A gente fecha todas as portas do entendimento. E vai ser alguém que vai acumular dívidas, porque vai adoecer com esse rancor, com essa mágoa, com essa raiva, com esse ódio. Ele vai adoecer, vai arrumar uma doença que não era para ele ter. Ele vai ter que responder por isso. Quer dizer, só vai piorar a situação dessa pessoa. Frequentemente, desejamos controlar as situações. Queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Porque igualamos a atividade à força. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que buscar a justiça, eu tenho que fazer isso e aquilo. A gente associa isso à força. E a gente associa a passividade, a aceitação e a resignação como a fraqueza. Só que não é. Porque é ser muito forte, enfrentar uma perda de uma pessoa querida, numa situação trágica que pareça ter sido injustiçado, com resignação. Isso é força e coragem. Porque o mais fácil é a pessoa sair atirando para todos os lados, com ódio do mundo, revoltado contra Deus. Isso é que é fácil. Isso é que é simples. Difícil é você compreender isso. Isso é mostrar muita coragem de enfrentar a situação, lutar pelo que tiver que lutar, porque resignação e aceitação não é acomodação, é movimento. É apenas aceitar o fato para que você possa, então, agir. Isso é ter muita coragem e dar um testemunho de fé que poucos dão, né? Isso nos leva a uma luta constante quando a gente acha que a gente tem que controlar todas as situações, nos leva a uma luta constante até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados. Porque a gente não vai ganhar essa briga, essa batalha a gente não vai ganhar de jeito nenhum. Então, esse ano que a gente passou, com essa pandemia toda, mostrou para cada um de nós a nossa impotência. Como eu falei domingo, tínhamos medo de guerra nuclear, porque os países estão se armando, estão fazendo arsenais nucleares. O que derrubou o mundo? O que botou o mundo de joelho? Um vírus que nem é visto por nós. Acabou com a economia mundial, botou todo mundo de joelho sem derramar uma gota de sangue aqueles que a gente acha inocentes, porque aqueles que partiram tinham que partir. Se não partisse disso, ia partir de outra coisa. Senão Deus é injusto. Sempre lembrando disso. Quando a gente começar a acusar e falar que tem inocente pagando pelo pecador, vamos ver o que está por trás dessa frase. Deus, então, é injusto.
né? Se tiver inocente pagando pelo pecador no mundo. Essa luta nos impede de viver o momento presente. Impede os relacionamentos alegres e descontraídos, destrói a criatividade e perturba a nossa felicidade e satisfação. A gente deixa de viver. A gente vive para aquilo ali. Só, né? Só. E põe éter na ferida o tempo inteiro. Não consegue cicatrizar, né? Porque dói, faz uma casca, a gente abre, tira a casca e joga um ácido em cima, né? A luta constante gera o medo, que nos dá a falsa convicção de que precisamos controlar o tempo todo cada aspecto da nossa vida. E não é. A gente só pode controlar o que está no nosso controle, porque o que não está, não adianta, a gente não vai conseguir controlar. Deus é que está no controle de todas as coisas. A gente só pode controlar o que está dentro do nosso controle. O que não está, não tem jeito. Eu vou passar mais isso aqui, para chegar aqui. Vou ler aqui, rapidinho, para a gente encerrar, porque eu recomendo esse filme para vocês que eu vou botar aí. Ninguém sabe de fato porque as coisas acontecem e como elas vão acontecer. O problema é que achamos que deveríamos saber. A gente não sabe, mas a gente acha que tinha que saber. Não, a gente não sabe. Mas viver exige humildade, porque a vida é um mistério. Tudo será revelado no devido tempo. Tudo será revelado no devido tempo. Ó, e a gente não precisa desencarnar para isso não, tá? Porque até num sonho a gente recebe a resposta que a gente quer. De uma pessoa conversando com a gente, de uma palestra que a gente estiver ouvindo, de uma conversa dentro do elevador, a gente vai ter a resposta no momento certo. Esse filme é muito interessante, O Menino de Ouro. Eu não vou contar tudo, senão não vai ter graça, para vocês verem quem ainda não viu. Ele passou há pouco tempo aí na sessão da tarde. Isso aqui é um trecho de uma carta que ele deixa para aquela que o adotou, para a mãe dele. Esse casal perdeu uma criança com 5 anos. Ele, adotado, ele estava com 5 anos nessa época. Eles não conseguiam melhorar, eles não conseguiam se reerguer da perda daquele filho. Estava indo por água abaixo. Estava acabando, inclusive, com a fábrica de brinquedos que o pai deixou para o filho, né? E ele não estava conseguindo dar conta daquilo ali. Ele salvou, esse menininho, ele salvou a fábrica daquele pai adotivo com uma ideia que ele teve, que ele não conseguia mais vender brinquedo, ninguém mais estava comprando. Isso não tem problema nenhum vocês saberem, porque isso não é a essência do filme. Aí ele bolou uma coisa, uma caixa fechada com ponto de interrogação grandão assim, aonde ele colocou ali brinquedos velhos. 4 brinquedos que ele sempre, velhos que eu digo assim, que já eram da produção da fábrica, que já estavam sendo vendidos, que ninguém queria. Lacrou e escreveu embaixo, mistério. Aí as lojas ficaram encantadas. Aí quem comprou, né, os donos lá, mas o que tem aí para a gente saber o que está comprando? Ele falou, bom, se é mistério eu não posso falar, né? Mas é mistério. Então cada caixa tinha brinquedos diferentes ali, né? A pessoa não sabia o que tinha ali. É igual Kinder Ovo, né? As crianças ficam doidas atrás de Kinder Ovo, às vezes não vem o que elas querem, mas elas ficam querendo Kinder Ovo para achar uma surpresinha dentro do ovo ali, né? Isso aqui é um trechinho. Perdão. Isso é um trecho da carta que ele deixa para a mãe dele ler, né? As vidas são tiradas aparentemente sem razão. Tudo faz parte da grande caixa de mistério que queremos espiar, mas não podemos. Coisas ruins acontecem às vezes com pessoas boas. Não existe um motivo por que as coisas acontecem. Elas só acontecem. A dor vai embora e será substituída pelas lembranças do passado. Você esquecerá a dor e começará a lembrar da alegria que ele trouxe para a sua vida. Esse ele aqui era o menino que morreu com 5 anos, né, atropelado. Então, só para vocês verem, semana que vem a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, sobre aquele slide anterior,
E esse filme, O Menino de Ouro, vê se vocês consigam ver. Deve ter no YouTube, Netflix, não sei, deve ter. Há pouco tempo passou na sessão da tarde. É muito interessante, vale a pena assistir. Porque ele é um docinho, né? O menino de ouro. Então, realmente, é só uma questão de compreender. Nós sabemos por que as coisas acontecem. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque os espíritos nos explicam. Então, a doutrina espírita, ela não é melhor do que nenhuma religião, porque religião boa é aquela que torna você melhor. Mas que ela é um atalho, que ela conforta os nossos momentos de agonia, ela conforta. Ela nos ajuda a passar por eles. Não vai nos tirar a dor a gente tem que viver. Mas tem uma explicação. E quando a gente recebe a explicação, tudo fica mais leve. Muita paz para todos, muita luz, que a gente continue estudando doutrina espírita, porque vale a pena. Tem 2021 aí, e nós temos mais 360 agora 60, né? 360 dias aí para frente, porque 5 já passou, para a gente dar conta, para a gente ser feliz, o quanto se pode ser na Terra, independentemente de coronavírus, de Covid-19 e de todas as doenças cardíacas e tudo, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Muita paz para todos.